719 milhões de reais. O Botafogo, em 2024, ano do título brasileiro e da Copa Libertadores da América, alcançou a sua maior receita da história. E é claro que nós vamos trazer tudo sobre essa informação do blog do Lauro Jardim no Jornal o Globo, aqui nessa edição do canal do Manel. Vamos falar também sobre o John Textor, que hoje foi para as redes sociais por meio do seu Instagram e cravou a confiança no trabalho do Renato Paiva. E aí, você concorda com o americano? É para manter o português? Me conta tudo nos comentários a partir de agora, aqui embaixo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago e eu estou aqui, todos os dias trazendo para vocês 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo que seguem o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal e larga o dedão no like para você não perder absolutamente mais nada. E, claro, me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses os conteúdos do canal do Manel. Olha, antes de trazer o John Tex, eu preciso de contextualizar que crise é essa que vive o Botafogo. Sim, o Botafogo vive uma crise. O atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro tem no seu comando, pegando o recorte dos 7 primeiros jogos, o pior desempenho de um treinador da era SAF. Renato Paiva, em 7 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele amarga incríveis apenas 38% de aproveitamento. Todos os outros 3 portugueses que por aqui passaram, é claro que eles nem botam o Thiago Nunes nessa conta, que não dá para levar a sério o trabalho do Thiago Nunes, né? Todos os outros 3 portugueses que por aqui passaram tiveram aproveitamentos acima de 60%, inclusive o Bruno Lage, que nos 7 primeiros jogos teve 0 derrotas. Impressionantes 0 derrotas. 3 vitórias, 4 empates. 61% de aproveitamento. Já o Arthur Jorge teve 5 vitórias, 2 derrotas. Apesar de ter 2 derrotas, como ele venceu bem mais, né? Venceu 2 vezes mais, 71% de aproveitamento. E aí você chega no Luiz Castro, que fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro, assim que chega, né? Assim que chega não, mas lá em 2023, está aí 80%, quase 81% de aproveitamento. Diante desse cenário horroroso do trabalho do Paiva, surgiu um movimento por parte da torcida de fora Paiva. O futebol, meus amigos, você pode falar o que você quiser de profissionalismo, de SAF, disso, daquilo. Para o torcedor, futebol é paixão. Futebol não adianta, é resultado. Claro que o torcedor do Botafogo ele vem sendo educado, ele vem sendo doutrinado, desde que o John Textor chegou, a pensar de uma forma um pouco mais profissional sobre a gestão do futebol. E aqui no canal do Manel, a gente sempre fala e ressalta positivamente isso. Inclusive, quando formos falar na segunda metade desse vídeo sobre os 719 milhões de reais dessa receita recorde do Botafogo, onde o Botafogo até projeta para 2025 1 bilhão de reais em receitas, muito se dá por conta desse profissionalismo. E é justamente calcado nesse profissionalismo que o John Textor hoje foi para as redes sociais dizer que não vai demitir o Renato Paiva coisa nenhuma. Olha aqui as palavras do John Textor. Rapaz, se segura aí que as emoções vão ser fortes, que o John Textor se pronunciou no Instagram sobre essa pressão interna vinda de um polo mais forte que a diretoria. Informação que foi trazida aí pelo nosso querido Guilherme Cardoso, do Gigante Glorioso. E o Textor afirmou que o treinador do Botafogo é... Vamos lá. O John Textor trouxe aqui, vou ler a declaração inteira dele. A sua declaração é totalmente falsa. Eu não sei de quem que ele está dizendo. Se ele está falando para o próprio Guilherme Cardoso, acredito que não. Não acredito que o John Textor seria descortês com o Guilherme Cardoso dessa forma. Provavelmente ele estava respondendo somente a algum internauta, mas vamos lá.
A sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não se conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte neste clube. Nosso treinador é muito bom, sim. Ele está falando do Renato Paiva. E neste momento, nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele. E os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre os seus ombros. A estação é muito jovem, mas esta tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário, tal qual foi no ano passado. A gente vinha cobrando que alguém botasse a cara, né? Porque em qualquer clube grande, qualquer clube sério, no mundo inteiro, quando você tem um cenário de alguma turbulência, de alguma crise, o diretor de futebol costuma ser o cara que bota a cara. Mas a gente sabe que no Botafogo é diferente. O Tairo Arruda, em alguns momentos, sim, coloca a cara, mas nesse não veio colocar. E quem vem realmente dar essas costas largas para poder segurar a pancada da torcida sobre o treinador, nesse caso não foi nem o diretor de futebol, nem o CEO do clube, mas o proprietário de 90% da SAF Botafogo, o John Textor. Ele fala duas coisas aqui que me chamam muito a atenção e que eu quero pontuar com você, torcedor. Primeiro, é ele dizer que o treinador é muito bom. Cara, você pode falar o que você quiser do Renato Paiva, com todo o respeito, mas cravar que ele é muito bom é complicado, hein? Porque você dizer que é muito bom, bom é subjetivo. O que é um treinador bom? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Treinador bom, para mim, é treinador que ganha jogo, ganha campeonato, ganha título. Isso é treinador bom. Por que o Guardiola é muito bom? Porque ele ganha jogo, ele ganha campeonato. Por que sei lá, meu, pega aí um técnico para Cristo, Mano Menezes, não é mais um técnico bom, porque não ganha mais jogo, não ganha campeonato, não ganha nada. Pode ter sido bom uma época na carreira dele, mas hoje em dia já não é. Percebe? Fernando Diniz ganhando a Libertadores era um técnico muito bom. Fernando Diniz demitido do Fluminense já é um técnico que não é tão bom. Então, assim, você querer dizer que o Renato Paiva é muito bom, isso tem que estar pautado em algum fato objetivo. Qual é o fato objetivo que faz o Textor acreditar que ele é um técnico muito bom? Porque dentro de campo a gente só conhece as derrotas dele. E títulos ele não tem para trás, né? É lá um no Equador e tal, mas fica por isso mesmo. Então tem esse primeiro ponto de questionamento sobre Renato Paiva ser muito bom. Outro ponto aqui que me chama a atenção é que o John Textor dobrou uma aposta feita pelo Renato Paiva. Algo que eu vinha criticando aqui, o John Textor foi lá e falou, não, certo tá o treinador. O Renato Paiva, em todas as entrevistas coletivas, tem metido o pau nos jogadores, apontando as falhas individuais, apontando o dedo, a culpa é sua, a culpa é do Telles, a culpa é do Gregory, a culpa é do Marlon. Ele não tem poupado os dedinhos dele apontados para os jogadores. A culpa nunca é do treinador. A culpa é sempre dos jogadores. Você que me assiste sabe o quanto que eu tenho falado sobre isso. E na prática, o John Textor vai lá e fala que é isso mesmo. Os jogadores é que não estão executando aquilo que manda o treinador. E aí, meus amigos, a gente que está aqui do lado de fora, produzindo conteúdo, mesmo você que está aí do outro lado, consumindo esse conteúdo, a gente precisa calçar as sandálias da humildade. E a gente precisa refletir. Se o Renato Paiva está dando porrada nos jogadores, alguma coisa de errado tem. Isso a gente já sabe. O que? A gente não sabe necessariamente, porque a gente não está lá dentro, né? Aí vem o John Textor, e ao invés de ficar ao lado da torcida e do elenco, fica ao lado do treinador, meu amigo. Algum ponto tem aqui, você concorda comigo? Isso é para ser colocado em reflexão, cara. Sob reflexão. E o John Textor, eu não consigo acreditar que um cara inteligente como o John Textor vai cegamente defender o treinador dessa forma. Então o John Textor, que tem informações de lá de dentro, não sei quais, mas ele tem informações de lá de dentro, ele está vendo que talvez a torcida não esteja vendo. E que talvez o time não era para estar performando tão mal. São jogadores que estão deliberadamente não executando, para usar a palavra que ele usa, não executando o que o treinador pede de forma intencional. Qual o motivo? Querem derrubar o treinador?
Olha, o elenco do Botafogo já mostrou em algumas oportunidades indisciplina, né? Vamos lembrar que no início da temporada, por pouco, a gente não passou o vexame de não ter jogadores se reapresentando em função do débito lá das premiações, né? Embora eles tivessem motivo, você vê que são jogadores que jogam o jogo. Então, empresários, jogadores, será que tem algum problema ali naquele vestiário mais profundo que a gente aqui fora não tem informação? Acho que para todos nós que apuramos o Botafogo, essa é a missão, descobrir qual é o problema que tem ali dentro. Porque se o Paiva está falando e agora o John Textor está falando que os jogadores não estão fazendo o que deve ser feito, é porque tem algum problema aí, sem dúvida nenhuma. E agora, o Textor já tinha dito, né? Mas, agora no final da tarde, saiu uma informação do Diogo Dantas, do jornal o Globo, né, no blog dele, dizendo que o Textor vai dar tempo ao Paiva. Isso já estava claro depois da postagem do Textor, né, não é uma informação propriamente dita. Só que o Diogo Dantas conseguiu apurar 3 questões importantes. 4, aliás. Primeiro, mesmo que o Renato Paiva perca, tenha insucessos contra Estudiantes e Fluminense, ele vai ser mantido no cargo. O que é algo desesperador, né, cara? Se você for parar para pensar, algo desesperador. Quer dizer, podem vir mais 2 cacetadas aí e o cara vai ficar, irmão. Doa quem doer. Vai morrer abraçado. Texor vai morrer abraçado com o Renato Paiva. Ou vai ser campeão de tudo e vai ser taxado como um gênio por ter bancado o cara no momento mais agudo, ou realmente vai ter que assumir a carapuça de que errou lá na frente. Boa sorte. Mas pesa a favor do português, segundo o blog do Diogo Dantas, 3 aspectos fundamentais. Primeiro, o Botafogo não ter tido a capacidade, ele não ter participado da montagem desse elenco. E, de fato, isso é uma verdade. O Renato Paiva chega no finalzinho de fevereiro, iniciozinho de março, tem 30 dias para trabalhar, mas ele não montou esse elenco. Você não sabe se as características dos jogadores casam com aquilo que ele quer, né? Tem esse primeiro aspecto. Segundo, a drástica mudança feita no elenco, com muitas entradas e saídas. O Botafogo dispensou uns 15 caras, chegaram uns 10 nessa janela. Claro que todo o elenco sofre com isso. Embora o núcleo do time principal, 9 dos 11, estejam lá, o elenco em si, a gente olha de sofrer. Serafim, Cauã Lindes, não... coisa ali, né? Juan Cruz, Elias Manuel. Só que falei 4 do banco, é uma coisa horrorosa. Todo respeito aos jogadores aí, mas não dá. E, por fim, a perda do Almada e Luiz Henrique joga a favor do português, porque o cara não conseguiu. O cara não tem lá as peças que precisava. Então, esse momento do Botafogo é um momento muito complicado. Olha, o vídeo já está com 13 minutos aqui. Eu vou deixar esse vídeo dos 719 milhões de reais para amanhã de manhã, tá? Num conteúdo à parte, porque essa é uma pauta muito boa, muito positiva, para a gente refletir com mais profundidade sobre profissionalismo, gestão. A confirmação de que o Botafogo era um gigante adormecido do ponto de vista de receitas, um clube que faturava 120 milhões, agora faturando 700, indo a 1 bilhão de receitas. Acho que isso merece ficar com um destaque um pouco maior. Mais importante, muito mais importante, ser empurrado para o final de um vídeo que traz como notícia principal aí, sem dúvida nenhuma, a notícia mais quente do momento, que é a manutenção, essa cravada da manutenção que o John Textor deu no Renato Paiva. Eu não sei qual é a sua opinião que está aí do outro lado. Eu vou sustentar a minha, tá? Eu não sou um cara Maria vai com as outras, nunca fui. Você que me acompanha sabe muito bem do que eu estou falando, eu sou um cara de posição. Eu vou até o fim nas minhas convicções. Eu falo sobre aquilo que eu vejo. E eu vejo um Botafogo, um bando dentro de campo, não vejo evolução em nada. Pode, na minha opinião, ter participação da responsabilidade dos jogadores? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Se o Alex Telles erra, a culpa é do Alex Telles mesmo. Se o Gregory erra, a culpa é do Gregory mesmo. Mas eu não eximo o treinador de não ter conseguido fazer esse Botafogo jogar melhor até aqui. Já são 7 jogos. Já dava para ver alguma coisa com 30 dias de trabalho antes. Portanto, para mim, só jogar na conta dos jogadores não serve, tá? Para mim, o Renato Paiva não é o cara que vai levar o Botafogo ao próximo nível.
e acho que o Texor está errando. Só o tempo vai dizer. Tomara que eu queime a minha língua. Tomara, porque eu prefiro muito mais ser feliz gritando campeão no final da temporada do que estar certo de dizer que o Renato Paiva é bom ou ruim. Eu quero que se dane, eu quero que o Botafogo ganhe o próximo jogo. Quero que o Botafogo estacione nessas 13 derrotas e passe a temporada inteira invicto daqui para frente, ganhe todos os campeonatos e o Renato Paiva tem uma estátua de ouro no Nilton Santos. Problema nenhum com isso. Não é nada pessoal contra o Renato Paiva. Muito mais é uma questão de que eu olho para o campo e não vejo nenhuma evolução. Tomara que dê certo. John Texel está trabalhando, o homem tem um plano. Vamos ver se esse plano vai dar certo. Um grande